Nesse primeiro dia, nossa primeira reflexão vai trazer como título Vivendo o Traço. Uau! Que tremendo! Vivendo o Traço. O escritor Alan Sachs, ele diz que a morte é mais universal do que a vida e que todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Interessante, né? Um outro escritor, Harold Kushner, ele diz estar convencido de que o medo de morrer ou de nossa vida chegar ao fim não tira tanto sono quanto o medo que atinge a todos de que talvez não tenhamos vivido. Muito interessante. O seu tempo na Terra, ele é limitado. O nosso tempo na Terra, ele é limitado. Isso é um fato. Por mais que a ideia possa ser perturbadora, esse é o verdadeiro fato. Não importa quem você é, qual é a sua idade, qual o seu grau de sucesso, ou aonde você vive, a mortalidade continua sendo o grande nivelador de todos esses pontos. Se soubéssemos que teríamos apenas um mês para viver, viveríamos de maneira diferente. Certamente viveríamos de maneira diferente. Nós seríamos mais autênticos e teríamos mais ousadia na forma como nós gastamos o nosso tempo. Mas o que impede de viver dessa maneira agora? O que está impedindo da gente viver dessa maneira nesse momento? Talvez nenhum lugar represente melhor a eternidade do que um cemitério. Eu gosto de olhar para um cemitério, porque quando nós ali estamos, nós vemos que nas velhas lápides, elas vão expressar que não tem como a gente deixar de reconhecer que vidas inteiras estão agora reduzidas a 2 datas e ligadas por um pequeno traço. Uma data de nascimento, um traço e o dia da nossa morte. Você tem que decidir como gastar o pequeno traço de tempo entre as 2 datas que limitam a sua existência terrena. Em que você está gastando o seu tempo? Como você está aplicando a sua vida no pequeno traço? Está vivendo o traço sabendo exatamente quem é e por que você está aqui? Ou simplesmente lutando para viver, gastando apressadamente, ansiosamente, preciosos momentos em busca de coisas que realmente não são importantes? Salmo 90, versículo 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, um a um, de maneira que alcancemos um coração sábio. Um coração sábio para quê? Para se viver da melhor forma os dias que podem ser contados. Eu queria trazer 2 pensamentos aqui. O primeiro deles é que Deus quer que nós percebamos que o nosso tempo na Terra é limitado. Parece um clichê, uma coisa lógica e óbvia, mas nós não vivemos a nossa vida pensando que ela é limitada. Nós sempre achamos que temos muito para viver. E às vezes temos mesmo centenas, dezenas de anos para se viver, mas ainda assim nós nunca estamos meditando, repensando nesse aspecto de que a vida ela tem limite. De modo que nós precisamos gastar a nossa vida de uma maneira sábia. O interessante é que Deus ele nos dá liberdade de escolher como é que nós vamos gastar essa moeda tão valiosa que é o nosso tempo. Tão valiosa. Há algo que você não pode comprar na vida, é o tempo. Você não pode comprar de ninguém o tempo. Você não pode recuperar o tempo perdido. Por isso é muito valioso. Nós precisamos gastar o nosso tempo de maneira que Deus ele seja glorificado. Só Ele pode saber ao certo
os meus dias na terra. Aliás, a palavra de Deus diz que ele, antes que os nossos ossos eles fossem formados no ventre da nossa mãe, ele escreveu a nossa história. Ele sabe muito bem os nossos dias e ele sabe muito bem o que ele planejou para cada um de nós. O segundo ponto, querido, é que nós não devemos nos prender a bens materiais. Então fica aqui uma reflexão: não se agarre a bens materiais, não se agarre em família, não se agarre em coisas, porque tudo é do Senhor. Ele nos deu para cuidar por um tempo. Cuide muito bem daquilo que Ele te deu nesse pequeno traço, porque o dia que Ele pedir é dele, tudo será dele, então somente dele. Enquanto isso, vivemos o traço de maneira espetacular, de maneira exponencial. O apóstolo Paulo orienta: pensai nas coisas que são do alto, não na perspectiva dessa vida e dessa terra, mas pensando das coisas que são do alto, na perspectiva do céu, enquanto nós estamos vivendo aqui na terra. Quanto tempo isso vai acontecer? Nós não sabemos. Às vezes nós esperamos por um exame, um diagnóstico, uma fatalidade, para pensar em como poderíamos ter vivido melhor. Esse é o fato. Nós gastamos a nossa vida e somente quando vem um diagnóstico, uma fatalidade, uma perda significante, é que nós vamos começar a pensar que nós de fato não gastamos o nosso tempo precioso com aquela pessoa, ou daquela forma, ou vivendo, fazendo coisas mais significativas. Então, não espere, não é preciso passar por uma crise para avaliar como viver plenamente. Você pode viver sem arrependimento e de forma tão abundante que se perguntará: como é que eu pude contentar-me em viver de uma forma que seja menos que isso? Não há nenhum momento melhor na vida como o presente, o agora. Mas para quê? Para começar. Essa é a hora de começar. À medida que você descobrir a vida pela qual você foi criado, então você vai perceber que hoje pode ser realmente um grande primeiro dia de sua vida sem arrependimento. Então declare que hoje é o começo de um dia, de uma semana, de um mês, de um ano, de um ciclo, de um novo momento na sua vida que certamente mudará a sua vida. E eu digo uma coisa para você: não é tarde. Não é tarde para se viver, nem que seja mais um dia de amanhã, mas de uma forma a não se arrepender por aquele dia que você viveu. Sabe, pela frente nós temos uma jornada e nós vamos descobrir que a vida é limitada, que podemos viver apaixonadamente, que podemos amar completamente, que podemos aprender humildemente e que podemos partir corajosamente. Eu te chamo para esse trem, eu te chamo para esse avião, eu te chamo para esse condutor que vai nos levar a uma viagem na nossa vida, na nossa reflexão, para perceber que há uma vida melhor para se viver. Eu te chamo para essa aventura. Você vem comigo? Vai ser um tempo maravilhoso. Beijo no coração.